eu sou da opinião de que o namoro deve acontecer, ele é importante que ele aconteça, mas ele é importante que ele aconteça debaixo de orientações. Então, algumas orientações precisam acontecer para que esse namoro aconteça no tempo certo, com a orientação certa, debaixo de respaldo bíblico, e assim ele vai ser um relacionamento extremamente saudável e, se colocar ele no lugar certo, ele vai ser, como eu já disse, a peça-chave para um bom casamento. Então, sou contra o namoro. Outra pergunta, a gente vai falar sobre isso em outras lives, mas só adiantando, outra pergunta que o pessoal faz muito é, mas qual que é a idade certa para namorar? A questão não é a idade, a questão é maturidade. Tem que saber se tem cabeça no lugar para isso. Para colocar o namoro como um compromisso sério. Porque tem gente que não tem maturidade para ter um compromisso. E como não tem maturidade, aí vai fazer do namoro um momento de ficar experimentando pessoas. Então, o mais importante disso é a maturidade. E dentro dessa maturidade, é muito importante que haja direcionamento. Então, por isso que eu escrevi o livro, Namoro é Coisa Séria, para dar um direcionamento, e é por isso que esse namoro precisa estar baseado também na palavra de Deus, para que ele seja um namoro sólido. E aí eu trato um assunto aqui importante do livro, que é o seguinte: por que eu considero namoro sério? Por dois motivos principais. Primeiro, porque envolve sentimentos, e depois porque envolve contato físico. O contato físico, por exemplo, e aí eu cito no livro, o pegar na mão, o abraçar, o beijar por si só, não tem problema. Só que, dependendo do envolvimento, se não tiver cabeça fria, né? Cabeça no lugar, maturidade para isso, se não tiver limite estabelecido, pode ser que esse envolvimento físico ultrapasse limites. Então, o contato físico pode existir, é necessário que ele aconteça, mas é muito importante que haja limite, e esse limite precisa estar pré-estabelecido. Então a gente orienta, por exemplo, os casais não ficarem sozinhos, né, para não dar lugar e nem oportunidade para que se ultrapasse a linha do bom senso, a linha da intimidade. Então a gente orienta, não fique sozinho muito tempo, né? A gente orienta também, por exemplo, o namoro longo demais, muito tempo, muitos anos de namoro, fica difícil de segurar, porque a intimidade ela vai aumentando, né? Se não existe um autocontrole, uma maturidade em cima disso, pode ser que vocês, dentro do namoro, vocês realmente acabam chegando às vias de fato. E aí tem que tomar muito cuidado. Então, o contato físico é uma questão. A outra questão que eu coloquei é uma questão de sentimento, de emoções. Então, o namoro é um momento onde você vai se abrir com a pessoa, você vai falar com ela, vai passar tempo junto, conversando e tal. Mais uma vez, se não tiver maturidade, você vai abrir o seu coração para pessoas erradas. Você vai conversar e abrir a sua intimidade sentimental para pessoas que às vezes não vão levar isso tão a sério ou com tanta importância. Então, como envolve muito sentimento, pode ser que um término de namoro pode causar um problema sério psicológico para a pessoa, né? Pode deixar uma marca profunda nesse relacionamento. Fora outras questões, um relacionamento abusivo, né? Ou um relacionamento fora do tempo, ou um relacionamento na adolescência, quando é uma época de muitas transformações hormonais, muitas transformações corporais. Nesse tempo, a gente precisa tomar cuidado. Então, tem a questão do contato físico e tem também a questão da parte emocional. E aí, como a gente vive hoje em padrões, né? Muitos padrões chegam, muitas informações chegam, muitas pessoas falam muita coisa. Uma época de muita informação nas redes sociais, muitos livros escritos, né? Rodas de amigos, universidade. Tem muitas vozes. É importante que a gente tenha um padrão. E esse padrão de relacionamento precisa ser um padrão bíblico. Porque senão esse relacionamento ele vai seguir um outro padrão, ele vai seguir um padrão, um sistema do sistema mundano, e ele vai acabar caindo em situações que não são agradáveis e que não estão de acordo com o reino de Deus. Então, você precisa trazer também o reino de Deus para o seu namoro. Se você é uma pessoa que tem Cristo como referencial de vida, se você é uma pessoa que se diz evangélica, cristã, do jeito que você quiser chamar, se você é uma pessoa que se diz assim, significa dizer que você precisa seguir o padrão. E o padrão não é um padrão bíblico, é um padrão dos mandamentos do Senhor. É um padrão que tem a ver com os valores do reino de Deus.
Então você não pode deixar com que qualquer coisa norteie o seu namoro. Por exemplo, um texto que eu gosto muito de citar nessa situação é o texto de Romanos, capítulo 12, no verso 2. Né? Então, Romanos, capítulo 12, no verso 2, vai dizer assim, ó, e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo está dizendo aqui, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, você precisa não se conformar com este século, com os padrões deste mundo, mas ser totalmente transformado. Ele vai falar pela renovação da sua mente, ou seja, o seu modo de pensar precisa ser diferente. Você não pode tratar o seu namoro de uma maneira leviana, seguindo padrões mundanos, seguindo maneiras de se relacionar das outras pessoas. Muito pelo contrário, você precisa olhar para dentro do seu namoro, você precisa olhar para dentro de si e você precisa trazer para dentro dos seus relacionamentos, seja qualquer namoro, amizade, negócios, né? Sociedade, qualquer relacionamento que você tiver, você precisa colocar os valores do reino de Deus, você precisa colocar o reino de Deus dentro de todos os relacionamentos da sua vida. E o namoro não é diferente. Então, se você pretende namorar, se você pretende ter um namoro sério, baseado nos valores do reino de Deus, você precisa fazer isso que Paulo nos orienta. Mudar a nossa mente, transformar a nossa mente, não se conformar com aquilo que está lá. E aí, a consequência nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe que aqui não é boa, perfeita e agradável vontade minha ou sua. É boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E aí, se é vontade de Deus, Deus vai direcionar você a um relacionamento sadio, vai direcionar você a um relacionamento espiritual, vai levar você a um relacionamento que vai gerar frutos de acordo com o fruto do Espírito, que vai gerar paz, que vai gerar alegria, amor, que vai gerar paciência, que vai gerar domínio próprio. Ou seja, são duas pessoas que estão seguindo um padrão do reino de Deus, que entendem que o namoro é um estágio para um casamento, e sendo assim, vão trazer para dentro do namoro algumas qualidades extremamente importantes.